Glória a Deus. O Senhor está aqui e eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo em nosso meio. Nós temos vivido dias assim de muita alegria. Nós estamos chegando aí ao final do ano. Tenho certeza que o culto da virada vai ser um culto muito especial para conversar com a igreja, para nós entendermos o que Deus está fazendo aqui e o que Deus vai continuar fazendo, o que cremos que Deus vai continuar fazendo. Logo em janeiro nós vamos começar uma série de mensagens que tem por título Raízes. Nós vamos falar sobre as raízes da nossa fé, sobre as raízes das nossas emoções, as raízes dos nossos relacionamentos, e vamos terminar falando sobre as raízes da nossa esperança. Então nós estamos chegando ao final do ano e eu acho que tem um assunto muito importante. Eu comecei a falar sobre ele alguns domingos atrás, quando nós exploramos o dia da purificação, o Yom Kippur, falamos sobre a tipologia de Cristo, naquele que era o sacrifício anual para a remissão dos pecados da nação de Israel. Eu ainda estou meditando profundamente em Levítico, vendo Cristo em cada detalhe, e eu queria, na verdade, vou continuar falando sobre esse assunto hoje e alguns dias ainda, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, porque eu acredito que o problema que nós enfrentamos hoje não está na falta de conhecimento de assuntos profundos. Se você ligar à internet, você vai ver muita gente falando sobre um monte de coisa complexa, muita gente falando de anjo, gente falando de escatologia, mas a falta que eu sinto que nós estamos nesses dias é a falta do básico, é a falta dos princípios elementares da fé. Entendermos o que Jesus fez por nós e como nós devemos nutrir um coração apegado a Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre as aplicações do perdão do Senhor no Antigo Testamento e como isso se aplica à minha e à tua vida hoje. Para falar do assunto, embora eu esteja meditando em Levítico e vou falar com base nele hoje, eu quero ler para você Hebreus capítulo 9, o verso 22. Hebreus 9, 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Nós não sabemos quem é o escritor aos Hebreus. Muitas pessoas pensam que o escritor aos Hebreus é Paulo, outros vão dizer que é Apolo, outros ainda pensam que é Barnabé. Então não há nenhum consenso a respeito do escritor aos Hebreus. Mas existe um consenso de quem recebeu essa carta, para quem era essa carta. E essa carta era para cristãos, judeus, cristãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. E esses irmãos estavam pensando em desistir. O primeiro motivo que estava levando esses irmãos a desejar voltar atrás era a perseguição. Não era como hoje, que nós vemos quase todas as pessoas falando que acreditam em Jesus, se apropriando dessa associação com o cristianismo. Naquela época, quando uma pessoa dizia ter se convertido ao cristianismo, ainda mais tendo vindo do judaísmo, ela enfrentava uma grande perseguição. Não só uma perseguição estatal, mas também uma perseguição dentro da própria família, uma perseguição dentro da comunidade a qual elas viviam. Então muitos irmãos que haviam se convertido estavam pensando em voltar para o judaísmo para se livrar da perseguição. Mas esse não era o único motivo que esses irmãos estavam querendo desistir da fé. Eles também queriam desistir da fé por conta da falta de materialidade dos rituais cristãos. No judaísmo, o perdão de pecado estava diretamente ligado a um animal morto. A adoração estava diretamente ligada a um sacrifício. A purificação estava diretamente ligada a banhos de água. Então todos os rituais, eles tinham materialidade. Agora eles se convertem. E o sangue que nos purifica de todo pecado, a gente não vê. A água que nos purifica é a palavra. A gente não vê. Nós sabemos que fomos salvos. Mas é o Espírito de Deus que se comunica ao meu espírito que me faz crer que eu sou filho de Deus. Para
para um judeu que estava diretamente ligado a rituais físicos, palpáveis, eles estavam confusos com a nova fé, que não tinha rituais visíveis e palpáveis. Então o escritor aos Hebreus escreve a carta para encorajar esses irmãos a não voltarem atrás. E uma das argumentações do escritor é a superioridade de Cristo. Ele vai trabalhar que Cristo é superior aos anjos. Ele vai trabalhar que Cristo é superior à lei. Também vai trabalhar que Cristo é superior a Moisés. Então o texto que nós lemos, quando ele está falando sobre o sangue, ele também está argumentando que o sangue de Cristo é superior ao sangue dos animais, que purificava o pecado daqueles que se juntavam a Deus a partir da lei. E ele está dizendo, o sangue de Jesus é superior ao sangue de animais. E a argumentação dele está dizendo, na lei quase tudo usava-se sangue para purificação. E ele vai dizer, de fato, não havia perdão de pecados sem derramamento de sangue. Esse princípio, o Senhor estava trabalhando no coração das pessoas desde o Éden. Quando Deus diz a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E aí nós começamos a ler a história, eu fico imaginando se nós estivéssemos assistindo um filme. Nunca tivéssemos ouvido essa história. Então de repente vemos Deus dizer a Adão, o dia que você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então Adão come do fruto. Nós estaríamos assim, que horas que ele vai morrer? É agora? Ou vai ser na hora que Deus aparecer? De repente Deus aparece. E Adão não morre. Então, pensamos. Adão morreu espiritualmente. Porque morte na Bíblia não é aniquilação, é separação. Então Adão não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. E também passou a morrer dia após dia. Porque a morte entrou no mundo através do pecado. O que a gente se esquece é que naquele dia houve morte no jardim. Qual morte houve no jardim? A Bíblia diz que o homem pegou folhas para cobrir a sua nudez, porque ele percebeu que estava nu. Mas quando Deus aparece, ele mata um cordeiro e veste o homem e a mulher do cordeiro. Deus já estava mostrando a morte substitutiva no Éden. Naquele dia, Adão e Eva não morreram, porque um cordeiro morreu no lugar deles. E isso já apontava para o sacrifício de Jesus. Então vem a lei. Então a lei, ela cria novos parâmetros, ela organiza, regulamenta os sacrifícios. E então nós precisamos olhar para a lei para entendermos toda a tipologia a respeito do sacrifício, para entendermos o que Jesus fez por nós. Então em Levítico capítulo 1, o Senhor estabelece um tipo de sacrifício. Estabelece o sacrifício de holocausto. O sacrifício de holocausto, embora ele também tenha a conotação de fazer expiação pelo pecado, o principal propósito do holocausto era oferecer um sacrifício de adoração a Deus. O holocausto, diferente dos outros sacrifícios, que os sacerdotes comiam partes do sacrifício, no holocausto, o animal era queimado por inteiro. Se você pudesse fazer um tour no tabernáculo, depois de abrir o portão do tabernáculo, você estaria em uma área aberta, conhecida como átrio. E a primeira coisa que você encontraria era um altar. E o que acontecia nesse altar? Nesse altar, as coisas que eram colocadas sobre ele eram queimadas. Nós ouvimos algumas pessoas dizendo, em alguns movimentos dizendo, você precisa tirar coisas do altar. Nós já ensinamos aqui por diversas vezes que isso aqui não é um altar, amém? Você já entendeu isso, aqui é só uma plataforma, não há nada de mais santo aqui do que há, e a não ser um pouquinho mais alto, amém? Você já entendeu isso. Isso eram inclusive as coisas que os judeus estavam confusos, porque antes tinha altar, agora não tem mais altar. Mas naquele tempo havia um altar. E o altar não era lugar onde as pessoas iam buscar coisas. O altar era lugar onde as pessoas levavam coisas. E elas nunca mais tiravam de lá. Porque quando as coisas chegavam no altar, as coisas eram queimadas.
Então, o altar de holocaustos, ele servia para todos os sacrifícios, mas havia um sacrifício específico, que está descrito em Levítico 1, a respeito do holocausto, sacrifício de holocaustos. Tudo era queimado ao Senhor, as vísceras eram lavadas, a pele era queimada, os ossos eram queimados, não sobrava nada. A única coisa que não era queimado era o sangue, que antes do animal ser queimado era imolado, e o sangue era colocado nas pontas do altar, e então o animal era queimado. Esse sacrifício era um sacrifício de entrega, de adoração. Aquele que levava um animal para o holocausto estava dizendo ao Senhor: eu te entrego tudo. Em Levítico capítulo 4 é colocado um outro tipo de sacrifício, e esse sacrifício é o sacrifício pelo pecado. Qual o pecado? O pecado involuntário. Como assim o pecado involuntário? Lembra que Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos para que, se porventura eles pecassem sem saber, já tivesse um sacrifício oferecido por ele. O Senhor sabia que as pessoas pecam o tempo todo sem saber que estão pecando. É claro que ao tomar consciência do pecado, a pessoa ia lá e oferecia um sacrifício para perdão daquele pecado do qual ele tomou consciência. Mas as pessoas estavam o tempo todo levando o animal para a oferta pelo pecado, porque eles sabiam que Deus é santo e que, com certeza, em algum momento do nosso dia, nós pecamos, e eles pecavam. Então a oferta pelo pecado era oferta pelo pecado involuntário. Mas em Levítico 6 é apresentado um outro tipo de oferta, e essa oferta é oferta pela culpa. Qual a diferença da oferta do pecado da oferta pela culpa? A oferta pela culpa era para a pessoa que fez o negócio não foi muito bem feito, e ela era culpada do negócio. Vou dar um exemplo. Eu fiz um negócio com o Mário Sérgio. De repente vendi um carro para ele, no valor de tabela, mas não falei que o motor estava prestes a fundir, eu já estava fundido. E que aquele carro era um carro de leilão, mas eu não falei nada para ele. Aí ele vai fazer uma cautelar, ele descobre que o carro era de leilão. Então o Mário Sérgio vem e fala para mim: você me vendeu um carro e você me enganou. E eu digo: não te enganei, você sabia, você que não testou. O que acontecia naquele tempo? Mário Sérgio me levava para a porta da cidade para ser julgado pelos anciãos. Me levava para o tribunal do povo. Uma vez que eu era condenado e culpado, eu precisava ressarcir o dano para o Mário Sérgio. Mas como todo pecado não é só contra alguém, todo pecado também é contra Deus, a pessoa tinha que oferecer também uma oferta pela culpa. E você poderia me perguntar: e qual oferta era oferecida pelo pecado deliberado? Qual é o pecado deliberado? É aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado, mas ela vai lá e faz. Qual era o tipo de oferta que era oferecido por esse tipo de pecado? Nenhuma. Não havia prescrição para o pecado deliberado, de oferta para o pecado deliberado. O pecado deliberado normalmente era punido na altura do seu pecado. Se a pessoa matou, se a pessoa era um assassino, ninguém mata ninguém, irmão, enganado. Ô, você sabia que matar é pecado? Rapaz, não sabia, matei 4 semana passada. Você está adulterando. Rapaz, você está no adultério, isso é pecado. Rapaz, é mesmo? Nossa, eu vou largar das 3 mulheres que eu tenho. Ninguém faz isso enganado. Todo mundo que está no adultério sabe que está pecando. Todo mundo que comete assassinato sabe que está cometendo pecado. Então, não há sacrifício para o pecado deliberado. O pecado deliberado tinha que ser punido com morte. E aí vem a superioridade do sacrifício de Cristo. Por quê? Aqueles sacrifícios precisavam ser feitos continuamente, o tempo todo. Porque a pessoa pecava hoje, pecava amanhã, mas nunca aquele sacrifício resolvia o problema. Cristo também é superior, porque nem sempre o pecador vai ter consciência do seu pecado. O sacrifício de Cristo também é superior, porque ele também resolve os pecados que até então eram para ser punidos com morte. Só Jesus pode perdoar um tipo de pecado que tinha que ser punido por morte, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Amém? E eu quero te mostrar para que eu ensinei tudo isso para você, como isso se aplica a nós e ao Novo Testamento. E a primeira coisa que eu quero falar é que Cristo é o cumprimento de tudo isso. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 2.
o verso 17. O texto diz assim: tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando nós vemos o Antigo Testamento, eu não estou aqui gastando com você um tempo, falando sobre os 3 tipos de sacrifício, te mostrando que não havia sacrifício para pecados que eram pecados deliberados, só para a tua informação. Nossa, hoje eu fui lá na igreja lá e eu aprendi a respeito dos sacrifícios de Levítico, que legal, era diferente um tipo de sacrifício do outro. Nossa, um conhecimento a mais para mim. Não é para isso. Paulo está dizendo aos Colossenses que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, ele também está dizendo que tudo que foi escrito eram sombra das coisas que haveriam de vir. Todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. A realidade de tudo se cumpriu em Cristo. Cristo é o holocausto perfeito, porque ele se entregou por completo. Cristo é a oferta pelo pecado. É claro que ao tomarmos consciência do nosso pecado, nós precisamos nos arrepender. Hoje existe um problema, que as pessoas deixaram de chamar pecado de pecado e começou a chamar de problema. Então o homem é grosseiro, trata a mulher de forma áspera, e ele diz, eu tenho um probleminha assim, sabe, preciso lidar com esse probleminha. Não, você não tem probleminha, você tem pecado. Você precisa se arrepender. O homem tem problema com pornografia, e ele diz, eu estou com problema com pornografia. Não, você não está com problema com pornografia, você está em pecado, você tem que se arrepender. Quando tomamos consciência do pecado, nós temos que continuar nos arrependendo. Mas é verdade que nós pecamos inconscientemente também. Por isso que precisamos confrontar uns aos outros, porque às vezes pecamos e não sabemos que estamos pecando. Estamos fazendo do jeito que Deus diz para nós não fazermos, e nós não temos consciência disso. É por isso que a vida em comunidade, e a prática do confronto, e a prática de andar juntos, e um olhar para o outro e dizer, você está errado, isso é imprescindível para a vida cristã. Mas, mesmo assim, podemos pecar e não saber. Deixa eu te dizer, Jesus é o sacrifício perfeito pelo pecado. Você foi perdoado dos pecados que você toma consciência e daqueles que você não tem consciência. Amém? Cristo é o sacrifício perfeito pela culpa. O princípio da restituição, ele continua pleno. A palavra de Deus vai dizer que nós não devemos dever nada para ninguém a não ser o amor. Então, se você deve algo para alguém, se você tem falhado com alguém, você precisa resolver o seu problema. Você precisa ir lá e resolver e restituir aquilo que você defraudou. Mas todo pecado contra alguém também é um pecado contra Deus. E para o pecado contra Deus, Jesus é o sacrifício perfeito pela culpa. Jesus resolve todo o problema, amém? E aí você poderia dizer assim, e o pecado deliberado? Aqui eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo. O pecado deliberado, como eu já falei, são aqueles pecados que a pessoa tem consciência, ela sabe que não era para fazer e ela vai lá e faz. E esses pecados, a solução no Antigo Testamento era a morte. Nós temos algumas exceções. Por exemplo, Davi, ele cometeu adultério e assassinato. Pela lei, Davi precisava morrer. Mas quando Natã confronta Davi, Davi se arrepende profundamente. E Natã diz a Davi, os seus pecados foram perdoados. Se você notar ali no texto, nenhum sacrifício foi pedido para Davi. Não foi dito para Davi, Davi, agora você pecou, Deus te perdoa, mas vai lá no sacerdote e oferece um sacrifício. Porque aquilo ali era manifestação da graça já no Antigo Testamento. A misericórdia de Deus se manifestando sobre Davi. A aplicação da graça de Cristo, que iria morrer lá na frente, já estava sendo aplicada sobre Davi, porque a morte de animal nenhum poderia substituir o que Davi tinha feito. Davi foi perdoado. Você pode me dizer assim, é que Davi era um rei muito amigo de Deus. E Deus passou um pano para Davi. Sabe assim, muito amigão, deixa quieto, não vou contar para ninguém, fazer vista grossa aqui, tá? Só dessa vez, viu, Davi? Teve um rei chamado Manassés. Pensa num rei ruim, filho de um rei bom, mas o cara era ruim. Matava profeta, perseguia, trouxe adoração para dentro da nação, adoração a outros deuses para dentro da nação.
matou o próprio filho em sacrifício a Moloque. Quando você está lendo, a vontade que dá é de alguém matar Manassés. Você fala assim, esse rei é desgraçado demais. Que rei nojento. Você pega uma raiva dele, irmão. Você está lendo assim, você vai pegar... Não sei se você lê a Bíblia, como eu leio a Bíblia meio de forma visceral, como se eu estivesse assistindo um filme, sabe? Daqui a pouco eu vejo Manassés assim, eu falo, miserável de rei ruim. Aí na hora que Manassés está para morrer, assim, que você fala, agora vai morrer. A Bíblia diz que ele se arrepende. E sabe o que Deus faz? Perdoa. Perdoa o Manassés, assim como perdoou Davi. Isso era exceção no Antigo Testamento. Isso não era regra. A regra era, o adúltero morria, o assassino morria, mas a graça de Deus já se manifestava. Mas no Novo Testamento, aquilo que era exceção virou regra. Nós vamos ver Jesus perdoando a mulher adúltera. Nós vamos ver Jesus perdoando o ladrão da cruz, que tinha sido punido com morte. Nós vamos ver Paulo, que era um perseguidor e provavelmente um assassino de cristão, sendo perdoado. E aí você poderia dizer assim, pastor, e como fica Hebreus 10 a partir do verso 26? O que tem em Hebreus 10 a partir do verso 26? Vamos ler junto comigo. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Se você não treme diante desse texto, eu tremo. O texto está conversando com gente que estava se apostatando da fé. Gente que tinha abandonado, querendo abandonar a fé, querendo voltar para a prática do pecado. Se nós fôssemos aqui fazer discutir qual era a soteriologia do escritor aos Hebreus, talvez você diria, ele era arminiano. Ele estava dizendo que é possível perder a salvação. Se a pessoa, depois de ter conhecido Jesus, ter sido santificado pelo sangue da aliança, se ele voltar para trás, não tem mais jeito para ele. Talvez você seja um calvinista e talvez você vai dizer, não pastor, essas pessoas eram pessoas que não eram salvas, elas nunca viveram uma experiência real. Mas o escritor aos Hebreus não estava nem aí para essa discussão moderna. O que ele estava querendo era dizer para os irmãos aos Hebreus, não volte para trás. Não volte para a prática do pecado. Porque não há uma instância superior ao sangue de Cristo. Não há esperança fora do sangue de Cristo. Ele está dizendo aos irmãos, aos Hebreus, dizendo, ei, se vocês já conheceram a Cristo, se vocês já conheceram o sangue da aliança, não voltem à vida de pecado deliberado, porque não há esperança fora de Cristo. Cristo é a instância maior da purificação e do perdão. Se você já conheceu a Cristo, não tenha esperança em outro lugar. Não volte para a vida de pecado. Não tem como viver uma vida de pecado e achar que está tudo bem. Não tem como uma pessoa viver na prática do pecado deliberado, sabendo que está fazendo algo que a Bíblia diz que é pecado, e ficar confortável. O escritor aos Hebreus não quer deixar que o pecador deliberado fique confortável. A Bíblia não quer que, se você estiver em pecado deliberado, você fique confortável. Se alguém estiver pregando para que você esteja confortável na plena vida de prática do pecado, esse alguém não prega em nome de Cristo, porque a palavra de Deus é para que você, que está vivendo uma vida de pecado deliberado, se arrependa, porque não há esperança em outra instância a não ser em Cristo. Por isso nós precisamos desse alerta, porque o pecado deliberado continua sendo um problema, mas Cristo continua sendo uma solução para você que se arrepende. Cristo continua sendo a solução que a lei não podia oferecer. Mas a tipologia não para em Cristo. Ela começa em Cristo, se completa em Cristo. Mas ainda existe tipologia para a gente. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 12.
o verso 1 e verso 2. Vamos dar ênfase aqui no verso 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está se apropriando da ideia do holocausto aqui, do sacrifício de holocausto, que era aquele sacrifício que era oferecido por inteiro a Deus, e que a fumaça subia como um aroma suave ao Senhor. Paulo está dizendo: vocês precisam se oferecer como um holocausto para Deus. Mas tem uma diferença, que o holocausto lá precisava ter seu sangue derramado, mas nós não precisamos derramar o nosso próprio sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Então Paulo vai dizer que nós devemos viver como um sacrifício vivo. Muito interessante é que Paulo está explorando um conceito aqui, muito parecido com o conceito que ele vai explorar aos irmãos de Coríntios. Mas com os irmãos de Coríntios, Paulo vai explorar uma ideia escatológica. Qual a ideia de Paulo? Paulo vai dizer o seguinte, que vai haver um dia onde todas as minhas obras, todas as obras de vocês serão queimadas diante de Deus. E ele vai fazer uma analogia dizendo: algumas obras serão como palha, quando colocada no fogo de Deus, serão queimadas completamente, não vai sobrar nada. Mas existem obras que foram feitas para Deus, do jeito de Deus, que quando forem queimadas, vão sobrar coisas. E essas coisas nos darão o galardão. Ele está dizendo que algumas de nossas obras serão como materiais preciosos, que não irão ser consumidos pelo fogo. Paulo está trazendo uma ideia de que algumas pessoas escaparão naquele dia como alguém que foge, alguém que escapa pelo fogo. Para você entender a ideia de Paulo aos Coríntios, essa semana eu estava vendo um vídeo no Instagram, e eu estava sem áudio, e de repente eu vi um rapaz de cueca no meio da rua. Eu falei: nossa, que vídeo estranho, cara de cueca andando. Daqui a pouco a câmera muda e começa a mostrar a casa dele pegando fogo. Aí eu coloquei o áudio, ele estava de cueca, porque a casa pegou fogo, ele saiu correndo, só deu para sair de cueca. Se ele tivesse pelado, ele tinha saído pelado. A ideia de Paulo aos Coríntios é mais ou menos essa, que vai ter gente que vai entrar no céu como aquela pessoa que escapa pelo fogo. Exatamente essa a ideia. É como alguém que sai de uma casa incendiada. Não leva nada. Não leva nada do que produziu aqui, porque tudo vai ser consumido pelo fogo. Agora, a ideia de Paulo aos Romanos não é uma ideia escatológica, não está apontando para o fim. A ideia de Paulo aos Romanos é uma ideia prática, é para o agora, é para o hoje. O que Paulo está dizendo é mais ou menos assim: a pessoa acorda pela manhã e ela fala o seguinte: eu vou fazer uma oração. Ela vai lá e hoje eu vou orar o Pai Nosso. Ela vai e diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí ele diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu o pão de hoje. Amanhã eu vou estar aqui de novo para orar, porque o Senhor tem me ensinado a orar todos os dias. Que a sua vontade seja feita aqui na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Senhor, me ensina a perdoar os meus irmãos, para que eu possa orar sem hipocrisia, porque eu sei que o Senhor me perdoa, assim como eu perdoo as pessoas que estão ao meu lado. Aí ele termina aquela oração, ele fala: pronto, agora eu vou viver. Aí Jesus fala para ele: pode subir a escadinha. Aí ele fala: que escadinha? A escadinha. Que escadinha, Deus? A escadinha do altar. Mas para que eu vou subir no altar? Para eu ligar o fogo. Mas o fogo? Eu quero que você viva a tua vida na consciência de que você está em cima do altar e todas as suas obras estão pegando fogo. Enquanto aos Coríntios, Paulo está dizendo que isso vai acontecer no futuro. Para os romanos ele está dizendo: quer viver uma vida que agrada a Deus? Tenha consciência que sua vida é vivida sob o altar. O seu bom dia, quando você diz bom dia, tudo bem? Esse bom dia, dito para agradar os outros, esse bom dia sobe diante de Deus, porque é queimado diante do Senhor. Por isso que um cristão, ele não pode se amoldar ao padrão do mundo, mas tem que se amoldar ao padrão de Cristo.
O cristão jamais podia chegar no trabalho na segunda-feira e dizer: ô, segunda-feira brava. Porque murmuração, quando queimado no altar, sobe com cheiro ruim. E tem cristão que faz com que os cheiros diante de Deus sejam agridoce. Cheira bom, cheira mal, cheira bom, cheira mal, cheira bom, cheira mal. Porque ele não teve consciência de que ele está vivendo sob o altar do Senhor. E tudo que ele está fazendo está sendo queimado diante de Deus. Paulo está dizendo: quer viver uma vida que glorifique ao Senhor? Você quer oferecer um culto racional para Deus? Você quer oferecer um culto que agrada ao Senhor de verdade? Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo ao Senhor. A ideia é justamente essa. Eu estou vivendo minha vida com a minha esposa na consciência de que o jeito que eu falo com ela está sendo queimado. E pode estar subindo como aroma suave para o Senhor. O jeito que você, esposa, lida com teu marido está subindo como um aroma suave ou um aroma desagradável ao Senhor. O jeito que você lida com seus filhos, o jeito que você lida com as suas finanças, o jeito que você lida com a sua agenda, o jeito que você lida com o teu tempo, o jeito que você lida com as suas prioridades, tudo isso está queimando diariamente. É vivendo e queimando. É a consciência. Paulo está dizendo que um cristão que quer agradar ao Senhor tem que ter a consciência de que ele acorda, sobe no altar de Deus e tem a sua vida inteira vivida em cima do altar. E o que significa viver a vida inteira em cima do altar é entender que tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos está sendo queimado e o Senhor está recebendo como um cheiro agradável ou não tão agradável assim. Paulo está dizendo que quando nós temos essa consciência, nós começamos a perder o molde da terra, o molde desse século, e começamos a nos moldar segundo Cristo. E então, ao nos moldarmos a Cristo, podemos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu dizer algo para você do fundo do meu coração. Jesus não morreu para ter 10% da tua vida. Jesus não morreu para ter algumas coisas da sua vida. Jesus morreu, se entregou por inteiro para ter você por inteiro. Se você quer experimentar aquilo que Deus preparou para você, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável, você deveria deixar de olhar para fora e pensar o que há de errado com o mundo. Você deveria deixar de olhar para os outros e dizer o que há de errado com os outros. Você deveria deixar de olhar para as circunstâncias e dizer o que é errado com as circunstâncias, que a minha vida parece que não vai para frente. E você deveria perguntar se você está vivendo sob o altar. E se está, que tipo de cheiro Deus está sentindo do jeito que você vive? Que tipo de cheiro a tua vida exala? Que tipo de aroma o céu recebe quando você termina um dia? Quando às 18 horas do dia bate, que tipo de cheiro os seus pensamentos exalaram? Que tipo de cheiro a sua voz exalou? Que tipo de cheiro a tua conduta exalou diante do Senhor? Pastor, eu tenho que fazer isso pensando se Deus irá me salvar ou não no final do dia? Não, nós já superamos isso. Nós não somos salvos por nossas obras. Nós não começamos o dia buscando ser salvos. Nós começamos o dia salvos, porque somos salvos pela graça e pela obra de Cristo, mas nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos e quando acordamos, temos que acordar e dizer: mais um dia para ser queimado diante de Deus. E mais um dia para eu oferecer uma vida para Deus. Mais um dia para eu mandar um cheiro suave para o céu. Mais um dia que eu vou fazer do jeito que Deus quer. Mais um dia que eu vou perdoar para que Deus se agrade. Mais um dia que eu vou abençoar alguém para que Deus se agrade. Pastor, mas por que você está vivendo assim? Porque eu fui salvo para Ele. Ele deu tudo dele para mim. E Ele espera tudo de mim para Ele. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Eu queria muito, muito, muito que você curvasse sua cabeça. Eu queria muito que você pedisse ajuda para o Espírito Santo nesse momento, porque talvez existam pecados essa semana que você cometeu e você não tinha consciência que estava pecando. Outros pecados o Espírito Santo já trouxe à sua consciência, mas Ele não trouxe para te acusar, porque esse é trabalho de Satanás e não do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe para que você se arrependa. E para que você se aproprie do perdão. Talvez você sabe que pecou essa semana. E você está com o teu coração inundado de culpa. Deixa eu dizer, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito.
não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor está aqui hoje, o Espírito da graça está se movendo entre nós. A minha oração é para que nesse momento você consiga falar com Deus, confessar o seu pecado ao Senhor. Talvez, marido, você precise confessar o seu pecado agora, porque você não tem tratado a tua mulher com a honra que a Bíblia manda você tratar. Talvez, mulher, você precise se arrepender agora, porque você tem sido uma mulher que tem trazido contenda e problema para dentro do teu lar e não paz e edificação. Talvez você precise abrir o teu coração diante de Deus agora e dizer: Senhor, eu confesso os meus pecados na certeza de que eu sou perdoado, mas eu não quero viver essa vida de pecado. Eu quero viver uma vida que te glorifique. Eu quero viver uma vida que te honre. Eu quero viver uma vida que te exalte. Talvez você tenha vivido a partir desses dias, ou talvez há muito tempo, você tem vivido do teu jeito, para o teu próprio louvor. Você tem administrado o seu tempo, e no seu tempo não há tempo para Deus. No seu tempo não há tempo para os planos de Deus. Você sabe que Deus te chamou, e você continua vivendo para si mesmo. Talvez hoje seja o dia de você se arrepender e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ter consciência de que estou vivendo uma vida no teu altar. Eu quero muito te encorajar a orar. Esse é o tempo de você clamar ao Senhor dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, porque eu não quero viver essa vida aqui, sei que eu estou vivendo. Eu sei que a terminar um dia o cheiro não é bom. O jeito que eu vivo, o jeito que eu lido com as coisas, eu sei que não é o jeito que o Senhor quer que eu faça. A boa notícia é que a graça de Deus, ela não está aqui só para te perdoar, ela está aqui para te capacitar e te ensinar. Talvez você é uma pessoa que tem reclamação na ponta dos lábios. O tempo todo você reclama. O tempo todo você murmura. Reclamação e murmuração é um cheiro desagradável diante de Deus. O povo ficou no deserto vivendo 40 anos porque eles eram murmuradores. Ao passo que, ao agradecer 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão. A gratidão sobe como aroma suave ao Senhor. Talvez o seu coração esteja com falta de gratidão. Talvez essa noite você precise dizer ao Senhor: me ajude a tirar a reclamação dos meus lábios. Me ajude a romper com esse padrão de reclamação. Esse é o seu tempo de confessar ao Senhor. O Senhor está aqui hoje para resolver o teu coração. Talvez você esteja administrando o teu dinheiro de um jeito que não honre ao Senhor. Você não é organizado com as suas finanças. Você não presta conta das suas finanças. Você não lida bem. Você extravasa. Você gasta de maneira desordenada. E você pensa que Deus está preocupado só com o dinheiro que você traz para a igreja. Não. Deus não é dono do dinheiro que você traz para a igreja. Ele é dono da tua vida por inteiro. Você precisa ter essa consciência de que Deus está olhando para tudo que você está fazendo. E você precisa fazer tudo como se estivesse fazendo para Ele. Esse é o tempo de conversar com Deus. Estou aqui te ajudando, te fazendo pensar. Enquanto os irmãos cantam, eu quero muito te encorajar a abrir o seu coração diante de Deus. Perdão e compaixão.
Glória a Deus. Você recebe essa palavra do fundo do seu coração. Queria que você desse a sua melhor salva de palmas ao Senhor. E em meio à sua salva de palmas, você dissesse palavra de adoração a Ele. Senhor, nós engrandecemos o Teu nome. Seja exaltado o Teu nome, Senhor. Nosso coração está cheio de Ti. O nosso coração está cheio, Senhor, da Tua presença. Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Queria convidar os líderes a vir aqui à frente. Talvez você hoje esteja aqui e você foi extremamente tocado por essa palavra. Você sabe que você precisa de ajuda, porque tem coisa aqui que foi falado na mensagem que você não se sente capaz de vencer. Nós somos chamados para andar juntos, em comunidade. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Nós somos chamados para interdepender. Você precisa entender o que o outro pode oferecer para você. Aí está o segredo da demonstração do poder de Deus, que é demonstrado na comunidade, demonstrado no corpo. A Bíblia diz que o corpo bem edificado gera cura para si mesmo. Talvez você precise de ajuda. Não vai embora não, antes de você vir aqui e dizer a um desses irmãos: olhe por mim, preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Nós estaremos aqui para te ajudar. Mas talvez você precise entregar a tua vida a Jesus. Talvez você ainda não fez essa oração dizendo: eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu preciso confessar Jesus como dono da minha vida. Porque a Bíblia diz que aquele que com o coração crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e com a boca confessa que Ele é o Senhor, e será salvo. Você precisa tomar uma decisão na tua vida e dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Você sabe que é pecado, mas não se acha capaz de vencer. Nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Mas talvez você se afastou também dos caminhos do Senhor e sabe que o Senhor está te chamando para voltar. Não vá embora enquanto você não vier aqui e dizer assim: olhe por mim, estou voltando para Jesus hoje. Olhe por mim, estou entregando minha vida para Ele. Eu não quero viver mais longe dEle nenhum dia da minha vida. Seja lá qual for o motivo que você precise de ajuda, só não vá embora sem buscar. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por sua voz, que é mais doce do que o mel, Senhor. Obrigado por nos ensinar a respeito da Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor. E ela é capaz de produzir coisas em nós que nós não poderíamos ver sendo produzido por nenhuma outra coisa. Obrigado porque o Senhor não tem nos faltado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível. you.